Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Hilary. Alô, e também Billy. Esse aqui é o meu gatinho. Então, se vocês escutarem algum barulho aqui durante o vídeo, porque ele tá aqui ao redor bagunçando tudo. Mas enfim, meu nome é Hilary. E eu morei 2 anos na Nova Zelândia. Na época, eu já tenho esse canal no YouTube há muito tempo, mas teve um tempo que eu quis começar a gravar vídeos, né, pra postar aqui pra vocês sobre a Nova Zelândia, mas acabou que eu não consegui gravar muitas coisas. Eu tenho só 2 vídeos no canal e eu retornei ao Brasil faz 2 meses e alguns dias, e hoje eu vim aqui contar pra vocês. Eu tô aqui trabalhando, no home office, então quando eu vou aqui trabalhando, fazendo algumas coisas, eu vou conversando aqui com vocês. Então tem aí 2 meses que eu retornei ao Brasil e eu recebi muita pergunta do tipo: nossa, por que você voltou pro Brasil? Você tava com uma vida tão boa lá, né? Tipo, eles falam assim: ah, se postar, é um lugar tão lindo. E realmente, gente, a Nova Zelândia é um lugar lindo. Todo mundo que me pergunta: nossa, você acha que vale a pena ir pra lá? Eu sempre incentivo, vale a pena sim, mas você tem que se programar. Não é só ir assim, porque se você ir sem um plano, é muito capaz de acontecer o que aconteceu comigo. Eu fui, por quê? Por que eu fui primeiramente, né? Por que eu fui para Nova Zelândia? Eu fui, né, porque o meu marido ele tinha ido com a família dele, então os meus sogros ainda moram lá. Desculpa. Os meus sogros ainda estão lá, morando lá, enfim. Mas então eu fui como turista, ele já estava 1 ano lá. Então, meu marido morou lá por 3 anos, eu fiquei 2 anos. E aí, ele foi com os pais dele na época, a gente só namorava, né? A gente não era casado ainda, então eu fui pra lá, a gente casou lá. E nosso plano era construir uma vida lá, certo? Então eu fui como turista. Meu marido ele tinha um visto de trabalho de labor. Para quem não sabe, labor na Nova Zelândia, países que falam inglês, é tipo um servente, só que é um trabalho bem diferente do que é aqui no Brasil. Quem quiser dar uma pesquisada. Então ele tinha esse visto, só que o visto de labor, ele, como pode dizer? Quer dizer, ele não dá residência. Então, não tinha possibilidade de residência. Então, assim que acabou, o meu marido, na verdade, ele foi demitido antes do visto acabar. E ele tinha que ter conseguido uma variation, que é conseguir outro visto, e acabou que ele não conseguiu. E aí, quando acabou o visto dele, ele aplicou para estudante. O visto dele era de 2 anos, então, quando acabou a gente ficou desesperado, né? Enfim, mas aplicou de estudante. E aí, depois que acabou de estudante, nesse meio termo, gente, depois que acabou também os meus 9 meses de turista, eu apliquei um visto de estudante também. Isso foi antes dele acabar. Mas assim, depois eu tentei o Work Holiday Visa. Ele também tentou, só que ele não conseguiu. Eu consegui, e assim que eu consegui, o meu visto de estudante já parou de valer. Começou a ser válido o Working Holiday Visa. Mas eu terminei meu curso, fiz 4 meses de inglês, não me arrependo. Eu queria muito fazer esse curso. Não era pelo visto, porque eu realmente queria estudar inglês fora. Eu queria ter essa experiência de fazer um intercâmbio. Então, continuei super feliz. Foi tipo... Gente, eu tava aqui gravando pra vocês, aí do nada minha memória ficou cheia, parou de gravar. Aí eu assisti o vídeo tudo de novo pra lembrar que eu tive que salvar a memória, né? Esvaziar minha memória. Assisti o vídeo todo que eu gravei pra lembrar aonde que eu tava falando. Mas então, né, eu parei falando sobre a questão de
Eu primeiro, assim que eu terminei de... Ah, Deus. Assim que o meu visto de Working Holiday Visa foi aprovado, parou de valer o visto estudante. Aí já começou a valer o meu 1 ano de Working Holiday Visa. Era o tempo que eu tinha com esse visto de Working Holiday Visa, que você pode trabalhar e turistar ao mesmo tempo. É um visto muito bacana, a maioria dos brasileiros que vai para Nova Zelândia vai com esse visto, abre 300 vagas ao ano. Mas aí também, como eu falei, né, meu marido não conseguiu esse, e o visto dele estava acabando, aí ele aplicou de estudante, ficou quase meses, quer dizer, 4 meses de estudante, e aí, depois que acabou, nisso ele ficou trabalhando com a empresa, e aí a intenção é que ele ia aplicar um visto, e a gente aplicou esse visto, ele conseguiu uma job offer, né? E com essa job offer, ele ia aplicar um visto, pegar um visto de trabalho de 5 anos, e depois eu ia pegar o partner. Só que esse plano deu errado. Que aí entra o motivo pelo qual nós voltamos ao Brasil. Meu marido, então, aplicou esse visto de trabalho para a área dele, né? Ele é eletricista, ele aplicou esse visto. Era mais visado pela área de telecomunicações, né? Que ele estava fazendo mexendo com cabo de rede, enfim. E a gente estava assim, esperançoso e ao mesmo tempo não, pela questão da experiência dele. E no fim foi negado, gente. O visto de trabalho dele foi negado pelo não ter muita experiência. E aí a gente voltou ao Brasil às pressas. Então foi basicamente isso, gente. Morei 2 anos na Nova Zelândia, fiquei como turista e estudante, Working Holiday Visa. Então nesse meio termo aí usei 3 vistos. Na verdade, o de turista eu fiquei 9 meses, mas tem que renovar a cada 3 meses. Então eu paguei 3 vezes pelo visto de turista, paguei o de estudante e paguei o Working Holiday Visa. Então eu gastei 5 vezes aí com visto. Meu marido foi 1 ano antes de mim, tô recapitulando tudo, né? Ele foi com os pais dele, na época tava bem melhor do que quando eu cheguei. E aí ele conseguiu um visto de 2 anos de labor. E aí ele ficou, depois de 1 ano e pouco, ele foi demitido, porque a empresa já tava assim, de mal a pior. Pouco tempo depois a empresa faliu. E aí ele tinha que procurar uma variation, né, pra mudar o visto. Ele não conseguiu. Aí o visto dele acabou, ele aplicou o visto estudante. Aí o visto estudante acabou, ele aplicou para um novo visto de trabalho que ele tinha finalmente conseguido, alguém que aplicasse para ele. E foi negado, né? Depois que foi negado, a gente não tinha feito um plano B, a gente não estava preparado. Então a gente voltou para o Brasil às pressas, assim, nem porque muito diferente do que muita gente pensa, a Nova Zelândia não é os Estados Unidos, então não é uma cidade dos Estados Unidos. A Nova Zelândia é um país na Oceania, fica perto ali da Austrália, e lá não tem essa possibilidade de você ficar ilegal, nem mesmo se tivesse, eu não penso em... Não era uma possibilidade, não era algo que a gente queria, nem porque a gente quer construir uma vida, a gente quer seguir as leis, nem independente do lugar em que a gente esteja. Então foi basicamente isso. Ah, mas não tinha uma forma de vocês permanecerem mesmo depois disso? Teria, gente. A gente podia ter aplicado de novo para estudante, mas a gente não tinha dinheiro. Na verdade, eu acho que não teria como, porque parece que depois que o visto é negado, você é obrigado a sair do país. O que muita gente faz, às vezes, tipo, vai pra Indonésia, fica lá um tempo, aí depois aplica o visto de lá e retorna, enfim. Mas a gente não já tinha gastado muito dinheiro para aplicar esse visto e não devolve o dinheiro. A gente gastou acho que $5.000 praticamente para aplicar, e isso dá mais de R$15.000. Então eles não devolvem nenhum desse dinheiro para você quando é negado o visto. Então foi um dinheiro assim, foi tipo jogado fora, né? Porque foi negado. E aí a gente só comprou as passagens. Uma semana foi negado, o meu visto já ia acabar em uma semana. Então eu já comprei a minha passagem para a semana que vem. Aí 2 dias antes do meu visto vencer, eu embarquei, retornei ao Brasil. Meu marido ficou uma semana a mais para trabalhar um pouquinho mais e conseguir voltar com um pouquinho de dinheiro. E aí ele trabalhou, a gente teve que terminar de pagar as contas que a gente tinha lá.
né? Deus foi muito misericordioso com a gente, porque eu tava há um ano pagando, quase um ano pagando uma dívida de um carro que eu tinha batido o carro, eu fiquei quase um ano pagando uma dívida do seguro, porque eu não tinha seguro. Consegui pagar essa dívida antes de a gente ter que retornar, então a gente pagou tudo, retornou. Então, recomeçando do zero aqui no Brasil, em Minas Gerais, Uberlândia. Mas é isso, né? Espero que esse vídeo ajude alguém. É muito bom, acredito, quando a pessoa quer emigrar para Nova Zelândia, ter essa noção. Então, se você está programando ir, vá em mente que você, para aplicar um visto, você tem que ter experiência. Um certificado não vai valer tanto, mas experiência vale. Então, talvez, e normalmente a maioria, 2 anos de experiência. Então, talvez se você tiver, digamos, uma profissão boa, que você já trabalha há muito tempo, vai sem medo. Mas se você, assim como a gente, é jovem, né? Eu tenho 20 anos, tente procurar alguma coisa, não precisa ser uma faculdade, mas digamos assim, pesquisa as profissões que dão residência, faz um curso às vezes técnico, e aí você faz esse curso, vai esse programa, procura uma job offer, aplica com a certeza de que você tem experiência. Mas se você não tiver experiência, tenta trabalhar mais um pouco, tenta decidir uma profissão antes de você emigrar, para você não ficar dependente também a vida toda de subemprego, né? Que nem a maioria do emprego que os brasileiros trabalham, né? Quando chegam é de cleaner, é um pouco mais pesado, mas nem se compara, é 1000 vezes melhor do que estar aqui no Brasil. Mas enfim, então é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada quem assistiu até aqui, né? Quem ouviu meu relato, né? Pretendo gravar mais vídeos, né? Contando de outras experiências, de outras coisas aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se inscreva no canal, porque eu quero, né? Pretendo sim levar esse projeto aqui de youtuber pra frente. Então, conto muito com o apoio de vocês. Tchau, tchau.